Hola, 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 amigos irmãos, como está aí todos vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no seu canal Mensagem Encorajadora. Neste vídeo, vamos ver juntos o estudo número 9 da revista Sentinela para esta semana, 5 a 11 de maio de 2025. Como tema, não demore para se batizar. O texto temático nos diz: o que está esperando? Levante-se, seja batizado. Atos 22:16. Vamos ver o exemplo dos samaritanos, de Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, de Cornélio e dos coríntios, para ter a força necessária para progredir até o bautismo. Em nosso caso, que já hemos bautizado, vamos lembrar como foi nossa experiência. Temos parágrafo 1. Quais são alguns benefícios de se bautizar? E podemos ver que é uma forma de mostrar nosso amor por Jeová e por nosso Senhor Jesus Cristo. Algo muito importante. Mostrar com ações, não somente com palavras. Também podemos fazer parte da família espiritual dele. Também podemos ter oportunidade, esperança da vida eterna. Parágrafo 2. O que vamos estudar neste artículo? E vamos ver juntos alguns obstáculos que poderíamos enfrentar em nossa vida cristã. Vamos ver o exemplo de alguns servos de Deus do século I, também de tempos modernos. Vamos estudar alguns obstáculos que eles venceram e ver o que o exemplo deles nos ensina. Vamos dar início como primeiro exemplo. Os samaritanos decidiram se bautizar. O que alguns samaritanos tiveram que fazer para se bautizar como cristãos? Um ponto interessante é que eles solamente acreditavam no livro, os primeiros 5 livros da Bíblia, também chamado Pentateuco, Gênesis a Deuteronômio. Eles também acreditavam no livro de Josué, assim como Deuteronômio 18, 18 e 19, uma profecia referente à chegada do Messias, um profeta maior que Moisés. Eles tinham que aceitar que Jesus é o Messias prometido e também um forte preconceito que existia entre judeus e samaritanos. Tinham que vencer esse forte pensamento. Como muitos samaritanos reagiram à mensagem de Felipe? Podemos ver que Felipe tinha o Espírito Santo de Deus sobre ele. Ele incluso realizou muitos milagros. E eles aceitaram a palavra de Deus por boca de Felipe. É um ponto interessante também que eles prestaram atenção a que Felipe dizia sobre Jesus como o Messias prometido. Ele fez vários milagros, incluindo curar doentes e expulsar espíritos. Era uma credencial que Felipe era um enviado de Deus, e os samaritanos reconheceram isso. Número 5. Vamos ver agora sobre o que podemos aprender como exemplo dos samaritanos. Um ponto interessante é que é normal ter dúvidas, escutar mentiras, preconceitos em nossa vida sobre a Bíblia, sobre a existência de Deus, sobre nossos irmãos, sobre a organização de Deus. É muito normal, mas a pergunta é: o que vamos fazer agora? Vamos deixar assim ou vamos investigar como os samaritanos? É uma boa pergunta. Estamos convencidos que a palavra de Deus é a verdade? Podemos ver como testemunhas de Jeová vencem preconceitos e se esforçam por mostrar amor? Acreditamos na existência de Deus? É importante uma boa investigação, de forma imparcial, como fizeram os samaritanos. Número 6. Como você pode imitar o exemplo de Rubem? Um ponto interessante, ele foi criado por pais testemunhas de Jeová, pero ele não acreditava a existência de Deus, tinha certas dúvidas. Assim que ele não deixou assim nada mais. Ele
usou seu estudo pessoal para investigar. Incluso algumas publicações profundas. Outro ponto é que ele visitou a sede mundial, a central mundial, e isto cambiou positivamente sua vida. É muito importante que nós também vamos investigar a informação. Falemos um pouco sobre Saulo de Tarso. Saulo decidiu se bautizar. Que mudança Saulo tinha que fazer para se bautizar? E podemos ver que ele era uma pessoa muito culta, muito educada com os rabinos do primeiro século. Um homem, um experto, um perito na lei de Deus. E ele perseguia com grande fúria aos irmãos do primeiro século. E Saulo acreditava firmemente, com convicção, que essa era a vontade de Deus. Mas não era assim em realidade. Ele necessitava ter fé em Jesus como o Messias prometido. Sin embargo, isso era impossível para os irmãos convencer a Paulo de isso. Pero não é impossível para Deus. Número 8, pergunta A. O que ajudou Saulo a se bautizar? Uma primeira conversa com nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode visualizar a cena, Saulo, no meio-dia, de repente uma luz muito brilhante, mais que o sol. E ele escuta uma voz. E é nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias em pessoa, falando com ele. Nesse momento, Saulo acreditou que Jesus é o Messias prometido e que Saulo havia estado equivocado muitos anos. E essa primeira conversa cambiou completamente o enfoque, a mentalidade do apóstolo de Saulo de Tarso. Agora, como vemos, pergunta B, de acordo com Atos 22, 12 a 16, como Ananias ajudou Saulo? Ananias foi visitar a ele, em pessoa, e podemos ver que de uma maneira amorosa, com empatia, ele curou de uma forma bondosa e incentivou a se bautizar sem demora. Um ponto muito interessante, pois naquele tempo eles realizavam uma imposição de mãos. Mediante suas mãos, eles transmitiam o Espírito Santo. Era uma experiência muito interessante e poderosa. Saulo foi humilde, aceitou a ajuda de Ananias. Número 9. O que podemos aprender como exemplo de Saulo? Que orgulho e o medo do homem poderiam ter impedido a ele de se bautizar, como em nosso tempo também poderia ocorrer de uma maneira similar. Mas que vamos fazer? É importante aceitar a ajuda de Jeová, fazer as mudanças necessárias, como Saulo fez. E ele continuou, depois de seu batismo, confiando na ajuda de Jeová, quando ele estava enfrentando diversas provações. E aqui podemos ver um momento importante. Saulo aceitou o incentivo de se bautizar. Vamos agora, número 10. Como você pode imitar o exemplo de Ana? Um ponto interessante é que ela tinha só 9 anos quando começou a estudar a Bíblia. Alguns de seus parentes não gostaram nada saber que ela estava estudando a Bíblia. Uma situação muito comum em nosso tempo também. Quizás você também experimentou maneira similar, como Ana. Depois ela se vai bautizar, 12 anos. E um ponto interessante é a motivação de ele. Qual era a razão por que ele queria bautizar? E podemos ver que não estava sendo pressionada por sua maestra da Bíblia ou por os irmãos na congregação, porque ela amava a Jeová Deus e era a razão principal de querer se bautizar. Um ponto muito importante: por que você se bautizou? Porque alguém estava pressionando a você ou porque você ama a Jeová e a nosso Senhor Jesus Cristo?
Hemos visto o exemplo de Saulo de Tarso. Vamos falar um pouco sobre Cornélio. E pergunta 11. O que poderia ter feito Cornélio demorar para se bautizar? E podemos ver que ele era uma pessoa muito importante no governo de Roma. Era um centurião, um oficial que comandava cerca de 100 soldados do exército romano. Ele tinha uma posição muito importante de autoridade, uma imagem pública diante das pessoas daquele tempo, daquela época. Uma pessoa influente, quizás famosa, em certa medida. E podemos ver que era, por outro lado, um homem devoto que ajudava muito, não pouco, muito, os pobres entre o povo. Uma pessoa com qualidades. Assim que, um ponto interessante. O que ajudou Cornélio a se batizar? Uma primeira conversa com o apóstolo Pedro. De forma bondosa, Pedro falou com ele e com sua família, e eles responderam uma resposta muito positiva. Eles passaram a ter fé em Jesus Cristo como o Messias prometido, e pouco depois se bautizaram. Eles também receberam o Espírito Santo, gentiles, como uma esperança celestial. Sem dúvida, Cornélio estava disposto a fazer qualquer mudança necessária para adorar a Jeová, junto com sua família. Agora, é interessante que Pedro não falou a ele de deixar seu emprego, seu trabalho. Era uma situação, uma circunstância extraordinariamente excepcional. 13. O que podemos aprender como exemplo de Cornélio? Podemos aprender que pode ser muito difícil para nós ou para uma pessoa com uma posição diante das pessoas para bautizar. Pessoas famosas, irmãos. Temos visto em nosso tempo alguns irmãos que deixaram atrás uma carreira prominente, uma posição social ou econômica, uma imagem pública, como famosos no mundo do espetáculo, películas, música. E agora eles servem a Jeová como Cornélio. É um ponto interessante também para meditar. Como você pode imitar o exemplo de Tsuyoshi? Vemos que ele não deixou seu emprego, ele falou como uma negociação com sua pessoa encargada. E um ponto interessante é que ele falou de maneira respeitosa e como mestre sobre o assunto. E ele conseguiu continuar no seu emprego sem ter que participar nos rituais. Assim que não sempre é preciso deixar ou renunciar a um emprego. Em algumas ocasiões pode ser suficiente falar como a pessoa, como mestre, e negociar de alguma maneira. Vamos falar um pouco sobre os coríntios, como eles decidiram se bautizar. Número 15. Que desafios alguns em Corinto tiveram que vencer para se bautizar? Podemos ver que eles estavam em uma cidade, um lugar muito, extremadamente imoral e materialista. Alguns lugares nas cidades do mundo são muito conhecidos por sua imoralidade, por sua materialista, como por exemplo Las Vegas, nos Estados Unidos. Assim que, em um ambiente como esse, pode ser muito difícil encontrar uma pessoa merecedora. As pessoas estão literalmente hundidas na imoralidade, assim como o materialismo, como Sodoma e Gomorra. Assim que é uma situação que os coríntios tiveram que enfrentar. A imoralidade e materialismo a seu redor. Vamos ver agora 16, o que ajudou os coríntios a se bautizar. Uma conversa com o apóstolo Paulo, assim também o Espírito Santo, a palavra de Deus também. E todo isto combinado, todo isto juntos,
estos elementos ajudaram a eles a conseguir abandonar suas práticas, hábitos como embriaguez, roubo e outras coisas sérias. 17. O que podemos aprender como exemplo dos coríntios? Que pode ser difícil para alguns irmãos que estão em uma situação, em um ambiente, em um lugar muito imoral ou também materialista, manter sua fidelidade e progressar no sentido espiritual. Muitas tentações. Pero nunca deixemos de lutar e implorar a Deus que nos dê seu Espírito Santo, as forças necessárias para resistir às tentações e fazer o que é correto, que Jeová espera de nós. 18. Como você pode imitar o exemplo de Mônica? É importante trabalhar em nós mesmos, por exemplo, o hábito de usar linguagem suja e de ouvir ou ver coisas que desagradam a Deus no celular, nos vídeos de internet, por exemplo. É algo muito normal em nosso tempo, pero Jeová espera que nós seamos diferentes, santos. Quizá alguma pessoa precisa abandonar, deixar alguma prática errada. É importante lembrar que não vamos ser perfeitos, pero queremos estar em santidade. Vamos a ver agora como nossa fé pode mover montanhas. O que pode ajudar você a mover montanhas? A resposta é nossa fé, como nosso Senhor Jesus Cristo falou no livro de Mateus 17:20. Nossa fé pode mover montanhas, literalmente, nossa fé em Jeová e em seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Como os exemplos do passado e atuais mencionados neste estudo ajudaram você? Nos fazem meditar, nos fazem lembrar como foi nossa história, como foi nosso começo, que obstáculos você enfrentou antes de se bautizar. E como você agora pode ver atrás na sua vida e agradecer como Deus ajudou a você. E também algumas pessoas que estão pensando se se bautizar ou não, este estudo pode ajudar grandemente a todos eles a considerar soluções ante seus obstáculos. Esse foi nosso estudo para esta semana. Muito obrigado por sua visita. Jeová abençoe a todos vocês, suas queridas famílias e até a próxima. Agape.